Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para desenvolver o tema de número 84, o verdadeiro batismo entre os gnósticos. Nas instituições místico-religiosas, cada uma faz o batismo de uma determinada maneira. O batismo em si é uma palavra grega que significa imersão. Mas podemos achar palavras sinônimas, dizer que o batismo significa um pacto, o batismo é um convênio, o batismo é um juramento, o batismo é um acordo que se faz entre duas partes. Uma parte que vai ser batizada e a outra parte que vai admitir o neófito na sua instituição, seja ela religiosa, mística, seja ela de cunho civil. Exemplo é os estudantes das diversas faculdades que fazem o trote e ali passa por uma cerimônia de batismo, cada um com as suas diversas maneiras, mas é um batismo para se aceitar o neófito na sua instituição de ensino. Ali se aceita o aluno. Isso que significa a palavra aluno, do grego não, lumino, luz, é aquele que ainda não tem luz. Então vai entrar para receber a luz, que é o ensinamento. Nas diversas instituições religiosas, umas batizam por imersão, imergem a pessoa na água, outras batizam por aspersão, coloca água sobre a cabeça. E ainda há outras, como o budismo, por exemplo, que não há cerimônia de batismo. Entre os gnósticos, o batismo tem um verdadeiro significado muito abrangente. Então, ali no dia do batismo, em cada religião, geralmente tem o sacerdote que vai fazer o batismo, tem a criança ou a pessoa a ser batizada, e tem os padrinhos, que são as testemunhas. No movimento gnóstico, quando estava instituído, também era da mesma, mais ou menos, tinha o mesmo significado. O que se tem também na maçonaria, na Rosa Cruz, nas diversas instituições. No caso do movimento gnóstico, o discípulo se encaminhava para uma sala separada, onde se passavam ali os preparativos de posse de uma vestimenta, que era uma túnica com 9 botões, tem todo um significado muito abrangente, e tem um cordão. Ficava ali em silêncio, passava pelas práticas de relaxamento, concentração, meditação. Depois de muito tempo, colocava-se uma venda em seus olhos, isso já os padrinhos, um padrinho e a madrinha, e conduzia o neófito até a porta do templo. E ali, então, mediante a ordem do sacerdote, o neófito se introduzia no templo, sempre guiado pelos padrinhos. Isso tem um simbolismo do mesmo do aluno. Antes, a pessoa não tem a luz, aluno, então vai receber a luz. Enquanto não temos a luz, nós andamos como cego, de olhos vedados. Esse é o verdadeiro simbolismo, já que a cegueira, não enxergar, simboliza a pouca consciência. Consciência é luz. Quem tem consciência tem luz. Bom, adentrando ao templo, esse discípulo, no batismo gnóstico, passava simbolicamente pelas provas, as 4 provas a prova do guardião, que era já a sua entrada no templo, onde tinha as saudações gnósticas, e lá dentro, então, a prova dos 4 elementos, a prova da água, do fogo, do ar e da terra.
Passando por cada uma delas, o sacerdote dirigindo a cerimônia. Então depois vinha o espelho, né? O espelho significa a nossa consciência. Os maias referem muito, né, nas suas 7 profecias, que todos nós, agora 2012, estaremos entrando no salão dos espelhos, ou seja, nós vamos estar entrando em contato com a nossa própria consciência. Então ali o discípulo se via a si mesmo como que era, na realidade cheio de defeitos, né, todos nós, e a promessa, o juramento de vir a ser uma nova pessoa, estaria morrendo para os pecados e nascendo para as virtudes da alma. Muito bem, após a cerimônia então tinha a missa gnóstica, né, onde o discípulo já podia participar, já como discípulo, né, já não era mais uma pessoa de fora, participar da cerimônia, participar do sacramento do pão e do vinho, né? Passar, se comungar. Então tomava o pão, tomava água e comia-se o pão. É uma cerimônia muito bonita, muito bem. E isso na velha ordem. Na nova ordem, o venerável mestre Rabulô sintetizou tudo, tirou a parte cerimonial e deixou somente a parte significativa, onde o discípulo fazia, que a gente chamava de juramentação. Então o batismo é uma juramentação. Se jurava a cumprir determinados requisitos, cumprir o pacto do batismo com a mão direita sobre a Bíblia. É acompanhado então do iniciador e das testemunhas. Uma cerimônia muito mais simples. Bom, então é assim como se dá nas diversas instituições a cerimônia do batismo. Como se dão os modos de batismo que nós vimos até agora. Seja lá qual for onde está se batizando, seja lá qual for o modo de batismo, é preciso que todos nós entendamos a sua simbologia, o que está por detrás dos símbolos. Uma pessoa halo-religiosa enxerga do lado de fora, vai enxergar no sentido material, e uma pessoa auto-religiosa enxerga no modo externo, vai enxergar, vai visualizar, vai ver o seu verdadeiro significado. Nessa simbologia, então, nós temos a água. A água simboliza, a água da Mãe Terra simboliza a água do nosso corpo físico, que é a água seminal. A criança batizada em muitas igrejas é o símbolo da criança gnóstica, da criança que é iniciada. O iniciado é visto nos mundos internos como uma criança. Por isso Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas, que é um sentido simbólico. Então deixar vir a mim os iniciados, ou seja, aqueles que morreram para os seus defeitos e nasceram para as suas virtudes. Então aí está o significado da criança. E tem o sacerdote, que tem um significado muito importante, né? Tem as outras coisas que nós também já falamos aqui de igual importância. É importante destacar nesses símbolos, né, o diálogo que teve Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, né, um professor nas instituições educativas lá de Israel, e ele viera se entrevistar com Jesus Cristo. E ele perguntou então para o mestre: o que se precisa para entrar no reino dos céus? Jesus disse para ele: para entrar no reino do céu há que se nascer da água e do Espírito.
Ele disse: olha, mestre, eu que já sou velho, né? Como eu poderia nascer de novo, entrar na madre, né, nas entranhas de minha mãe e nascer de novo? Jesus guardou um silêncio, fitou os olhos de Nicodemos, porque ele tinha que tratar disso que vamos revelar aqui hoje, do verdadeiro significado do batismo, de um modo simbólico. Por isso ele usava parábolas. Não era permitido ainda se revelar o grande arcano. Então Jesus tinha uma maneira direta de falar com os seus reais discípulos, né, os seus apóstolos, de maneira direta. E tinha uma maneira de falar para o público, o povo externo, por parábolas. Por parábolas você fala por símbolos, e esses símbolos, a função de um símbolo é de esconder o real significado para quem ainda não tem o poder de interpretação, e revelar para aqueles que já têm as iniciações. Então Jesus se viu então na condição de estar rodeado de público externo. Ele não pôde falar diretamente: olha, esse é um pacto de magia sexual. Ele não pôde falar isso em respeito ao programa, à programação do colégio de iniciados. Então ele vai e diz de uma maneira parabólica, de uma maneira simbólica: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Ele diz, Nicodemos então retrucou como é que iria entrar nas entranhas de sua mãe, e ele diz: ora, Nicodemos, se tu, que é um mestre em Israel, não entende essas coisas, quanto mais as outras pessoas. Logicamente ele quis dizer isso, né? Então Nicodemos ainda não tinha uma compreensão do real significado do batismo, não tinha uma compreensão da sua simbologia, ainda não poderia ser iniciado nos mistérios das iniciações venustas, ainda não podia firmar um pacto de magia sexual. Então veja bem, nascer de novo, né, da água e do Espírito. Isso que Jesus diz para Nicodemos. Então, nascer, vamos colocar aqui, nascer da água é diferente de nascer na água. Vamos tentar entender isso, né? Então é diferente. Lembro muito bem de quando eu era diretor de uma determinada escola, então eu recebia a visita de um supervisor, que era um excelente professor de português, e eu dizia: bom, a gente já está aqui há muito tempo na nossa entrevista, eu vou agora no banheiro. Ah, pois bem, pode ir. O senhor me dá licença? Pois bem, pode ir. Mas não esqueça de levar, além da chave, o milho. Eu olhava para ele: mas chave tudo bem, né? Para entrar no banheiro eu preciso de chave, mas o milho para quê? Ele diz: ó, você diz que vai no banheiro, então vai como cavalo. Está a cavalo, então o cavalo come milho. Aí eu dava uma risada e sabia o que ele queria dizer, né? Que eu deveria ter dito: eu vou ao banheiro, né? E não vou no banheiro, como eu dizia. Então a mesma coisa aqui, nascer da água significa, além de emergir-se dela, significa originar-se dela, advir dela, partir dela. Assim como nasce, né, determinadas coisas nesse universo, nós vamos estar falando hoje, todo o nascimento, né, de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, nascem da água. Agora, nascer na água tem toda uma cadeia
de biologia marinha, né, dos rios também, de seres que nascem na água, é o caso do peixe, né, e de outros crustáceos, de tantas coisas da baleia, né, nascem na água, mas não nascem da água. Jesus não disse nascer na água. Quem não nascer na água e no Espírito não entrará no reino dos céus. Não, ele não disse. Ele disse quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, originar-se dela. Então aí ficou configurado que nascer da água significa nascer da nossa água seminal. Então o batismo é um pacto de magia sexual. Muito bem. Então, entendendo isso que Nicodemos, né, não entendia o que era nascer da água e nascer do Espírito. Então, o batismo para o gnóstico é um verdadeiro pacto de magia sexual, onde se nasce da água num primeiro momento e depois nasce do Espírito no segundo momento, como foi o próprio batismo de Jesus, que fora batizada por João. E aí nós temos também, já falamos da simbologia do batismo das crianças. Veja bem que as religiões, as instituições não entendem o verdadeiro símbolo, não entendem o verdadeiro significado, por isso faz o batismo como algo externo. Isso aí nasceu do advento da Divina Comédia, né, escrito por Dante Alighieri. Dante deixara escrito na Divina Comédia a sua experiência vivida nos 9 círculos dantescos. Então, em cada círculo ele foi descrevendo, os círculos dantescos são os círculos infernais. Então, quando as pessoas morrem, nós, ao morrermos, vamos para um determinado círculo devido aos nossos pecados. Então ele diz que no primeiro círculo, quando ele passou ali com o seu mestre, que é o Virgílio, poeta de Manta, então ele diz: olha, mestre, aqui estão todas as criancinhas, todos aqueles que não receberam, morreram sem a água do batismo. Então ele estava referindo que ali estavam, olha o símbolo mais uma vez, Dante estava dizendo, né, que ali estavam todos os iniciados que, embora tivessem feito as iniciações com 2 fatores de evolução da consciência, que é o primeiro e o terceiro, não havia iniciado com o segundo fator, que é o do nascimento, da maituna. Então estavam ali, e ali ficam, né, diz o Mestre Samael, aguardando uma nova oportunidade de vir um dia novamente aqui à Terra, ganhar-se um corpo e poder efetuar na prática, cumprir esse pacto. Bom, então ali estavam as crianças que morreram sem água do batismo, daí as religiões, principalmente a Igreja Católica, correr para batizar uma criança quando está doente, com medo do que ela morra sem água do batismo e vai parar nesse círculo. Então é uma equivocação, né? Representa a falta de entendimento do verdadeiro significado do batismo. Então isto se passa lá na Igreja Católica, e as outras igrejas já batizam a pessoa depois que ela já tem um entendimento, uma compreensão, como nós dissemos, compreender o que está além desse pacto para poder cumprir. Muito bem. Não devemos esquecer também de termos procurar pesquisar para adquirirmos uma compreensão a respeito do batismo, do histórico. Aqui nós somos da parte do cristianismo, devido a Jesus Cristo ser o nosso Cristo aqui do Ocidente. Mas a cerimônia do batismo, na qual Jesus passou, ela já era realizada há muito tempo antes de Cristo. A gente pode ir à Índia
10.000 anos antes de Jesus Cristo. Nas Ramayanas nós vamos encontrar textualmente que Rama desceu as águas do batismo, foi batizado pelo seu guru. E interessante que antes de Rama batizar o seu guru, o seu mestre, leu para ele o significado do batismo. Dizia: vai ser batizado, vai receber as forças das duas potências, da potência e da superpotência. Então, da água, traduzindo para a potência da água para o cristianismo, e a superpotência do Espírito. Então, Rama, entendendo o que era o batismo, depois de ser devidamente ensinado sobre o convênio do batismo, ele aceitou o batismo e seu guru aspergiu água na sua cabeça e ele foi batizado assim 10.000 anos antes de Cristo. Isso também se passou com Buda, se passou com Krishna e se passaram com vários mestres que, da mesma forma que se passou com Jesus Cristo, também nasceram de uma virgem, foram batizados, morreram pela cruz e ressuscitaram no terceiro dia. Então veja, por isso que muitos estudiosos, até por falta de entendimento, diz que Jesus plagiou todas essas pessoas. Não é que plagiou, é que realmente o sacramento do batismo é este, para qualquer iniciado e nascido em qualquer parte do mundo, em qualquer época, no espaço e no tempo. Muito bem. E ali, na época, nós falamos antes de Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo, estavam ali instituídos, vários grupos de estudos gnósticos. Jesus pertencia ao grupo dos nazarenos. Então, nazarenos, tem aqui, vem de Naja, Então a Naja é aquela serpente brava lá do Oriente. Então, Nazareno, isso significa grupo da serpente. Então Jesus veio no grupo das serpentes, serpente de fogos, fala serpente de Moisés e de todos os iniciados. Muito bem. E João Batista, que batizou Jesus, veio dos essênios. Então, era outro grupo de estudos, nazarenos e os essênios, Essênios. Logicamente, todos os dois grupos tinham os seus discípulos. Do grupo de Jesus, tinham os seus discípulos. Do grupo do João, tinham os essênios. E quando Jesus veio para ser batizado por João, João relutou, reconhecendo a grandeza do mestre que ele ia batizar. Dizia: eu que preciso ser batizado por ti. Jesus: não, convém que cumpras a lei. Então João batizou e disse: eu te batizo com água, mas depois virá alguém que te batiza com Espírito. E depois disso daí, dessa cerimônia do batismo, feita em cumprimento à lei, os discípulos do João, os essênios, ficaram ainda com João, e os discípulos de Jesus estavam com Jesus. Jesus nunca batizou ninguém, fora batizado, mas ordenou que seus discípulos batizassem. E seus discípulos começaram a batizar muitas pessoas. Começou a ter êxito, o seu movimento. E os discípulos de João ficaram com ciúmes. Então eles foram até o João e disseram: mestre, o que se passa, como você vai se posicionar em função do crescimento dos discípulos de Jesus e do decrescimento de discípulos essênios? João aproveitou para fazer uma demonstração. Isso, convém que agora eu vá diminuindo e ele vá crescendo. Então, assim que se passou na época de Jesus Cristo a cerimônia do batismo. Muito bem. Então,
nós já vimos que no batismo a cerimônia do pacto para os gnósticos, um pacto de magia sexual. E devido à gravidade desse pacto de magia sexual, nenhum discípulo gnóstico recebia o batismo e não recebe o batismo sem que conheça integralmente, né, o que significa. Para o discípulo gnóstico, caminho é o caminho do fio da navalha. Se cai de um lado, corta. Se cai do outro lado, corta-se também. Então tem que andar no caminho reto. E muitos que fazem esse pacto não conseguem cumprir ou não cumpriram. E todos aqueles que descumpriram o pacto perderam a sua consciência. Nós temos um exemplo bíblico do Sansão e Dalila. Sansão era aquele filisteu gigante que com a Dalila, isso é simbólico, acaba se perdendo a sua, mediante a beleza da Dalila, acaba perdendo a sua fortaleza. O homem fica fraco e fica cego. Então isso significa, na realidade, que ele não cumpriu o pacto do batismo, derramou as suas energias sexuais, imediatamente ficou cego, ou seja, perdeu a consciência que tinha. Nas instituições da maçonaria e outras instituições, quem revelasse esse pacto de maneira indevida ou descumprisse esse pacto era morto. Então muita gente foi morta por estar revelando indevidamente ou por estar descumprindo. Entre os astecas, o discípulo era levado entre a cova de cascavéis e jogado lá dentro por ter violado o acordo, ter violado o pacto. Então, é importante para todos nós que queremos o caminho da iniciação, ao passar aqueles que já passaram, aqueles que ainda vão passar, que sempre não esqueça da natureza do pacto e que sempre peça ao seu Pai interno para que lhe dê a força necessária e suficiente para que possa cumprir o pacto com o Pai, do pacto estabelecido no batismo. Então desejo a todos que tenham batismos reais e que entendam o verdadeiro significado e que consigam cumprir com o pacto. Isto eu deixo com todos vocês. Muito obrigado a todos.